bem-vindos ao quadro Fascículo Ensina. Nesse quadro, iremos explicar, explorar e conectar esse conteúdo com a nossa realidade. Bora com a gente! Bora! Então, nessa primeira parte, a gente vai te ajudar a entender o que esse fascículo quer trazer de mais importante. Você não pode ficar perdido nas próximas partes. Basicamente, esse material ele é um guia para organizar o ensino da língua escrita nos primeiros anos do ensino fundamental, ou seja, com crianças de 6 a 8 anos. E aqui já entra um ponto muito importante. Ele não fala só de alfabetizar, mas também fala sobre letrar. Mas você já se perguntou o que isso quer dizer na prática? Na prática, isso quer dizer que não basta apenas a criança aprender a juntar as letras e formar palavras. Ela precisa entender para que a leitura e a escrita sirvam no dia a dia, né? Como uma forma de ler uma placa, escrever um bilhete, entender uma história. Então, tudo isso faz parte do processo. E aí, você deve estar se perguntando qual é o grande objetivo desse fascículo. E eu vou te contar agora. O fascículo, ele quer nos mostrar de forma organizada quais são as habilidades que as crianças precisam desenvolver nesse período. Como, por exemplo, entender como funciona o sistema de escrita, aprender a ler e a escrever com sentido e a participar de situações reais que envolvem a leitura e escrita no seu dia a dia. Para a gente iniciar todo o nosso processo de conhecimento e aprendizado sobre essa etapa do fascículo, aí vai algumas dicas para você acompanhar melhor esse material. Não tente só ler por ler, sabe? Vai pensando assim, isso aqui eu consigo ver acontecendo na sala de aula, essas habilidades aparecem em que momento da aprendizagem da criança, eu consigo adaptar a minha rotina diária e outras dicas importantes também para vocês. Prestar atenção nas palavras-chave. O que é importante é prestar atenção nas palavras-chave, tipo capacidades, práticas sociais e sistemas de escrita, porque elas vão aparecer o tempo todo e são a base para entender o restante do fascículo. E para a gente concluir essa ideia inicial do que diz a introdução do fascículo, pense nesse material como um apoio prático do professor. Ele não é só teórico, ele ajuda a planejar melhor, a ter mais intenção no que se ensina e principalmente a incluir todas as crianças no processo de aprendizagem. Então, entendendo bem essa primeira parte, o restante vai ficar muito mais fácil de acompanhar. Vamos nessa! Antes de falarmos sobre alfabetização e letramento, é importante entender o que o texto apresenta sobre a língua e o ensino da língua. De acordo com os autores, a língua é um sistema que tem como centro a interação verbal, que acontece por meio de textos ou discursos falados ou escritos. Isso significa que a língua depende da interação entre os sujeitos, ou seja, da comunicação. A partir dessa concepção, o ensino da língua deve valorizar o seu uso em diferentes contextos sociais, considerando suas funções e formas de expressão. Por isso, o texto critica as práticas tradicionais, que se baseiam apenas na memorização e repetição mecânica, defendendo um ensino que promova a reflexão e o uso real da língua, desenvolvendo não só a leitura e a escrita, mas também a fala e a escuta nas questões sociais. É dentro dessa perspectiva que surgem os conceitos de alfabetização e letramento. A alfabetização está relacionada ao aprendizado e ao sistema de escrita. Com o domínio do sistema alfabético, que historicamente foi entendido como o aprendizado da tecnologia da escrita, ou seja, na leitura, a capacidade de decodificar os sinais gráficos, transformando-os em sons. Já na escrita, a capacidade de codificar os sons da fala em sinais gráficos. Por exemplo, quando as crianças transformam as letras em sons para escrever ou os sons em letras para escrever. No entanto, o texto também mostra que a partir da década de 80, esse conceito se ampliou, passando a considerar a alfabetização como um processo ativo, em que a criança constrói hipóteses sobre a escrita. Já o letramento surge para ampliar essa compreensão. Está relacionado ao uso da leitura e da escrita nas práticas sociais, ou seja, as formas como essas habilidades podem ser utilizadas no cotidiano. O texto destaca que o letramento envolve a inserção do indivíduo na cultura escrita,
considerando os diferentes usos, funções e contextos da escrita. Além disso, o letramento pode variar em níveis e tipos, já que existem diferentes formas de se utilizar a leitura e a escrita na sociedade. A relação entre leitura, alfabetização e letramento são processos diferentes, cada um com suas especificidades, mas são fundamentais e inseparáveis. Não se trata de escolher um ou outro, nem de se trabalhar um ou outro. O desafio é trabalhar e desenvolver os dois processos de forma articulada e simultânea. Por isso, deve-se alfabetizar letrando, para garantir que o aluno aprenda o sistema de escrita e, ao mesmo tempo, participe das práticas sociais de leitura e escrita. E, para orientar esse trabalho, o texto organiza as capacidades necessárias da aprendizagem da língua escrita em 5 eixos estruturantes. No primeiro eixo, ele traz a compreensão e a valorização da cultura da escrita. Esse eixo está relacionado ao processo de letramento, ou seja, a inserção do aluno no mundo da escrita e ao entendimento dos seus usos sociais. No segundo eixo, traz a apropriação do sistema de escrita. Nele, o foco é o aprendizado das regras do sistema alfabético. No 3, traz a leitura. Nesse eixo, traz o desenvolvimento das capacidades de compreender os textos em diferentes situações. O 4 é a produção de textos escritos. Refere-se à capacidade de escrever os textos com diferentes finalidades e diferentes contextos. Já o 5º, trabalha-se a oralidade. Nesse eixo, se envolve a capacidade de falar e ouvir com compreensão, especialmente em situações públicas e sociais. Portanto, o ensino da língua portuguesa nos anos iniciais deve articular alfabetização e letramento, garantindo a compreensão do sistema de escrita e também a habilidade nas práticas sociais. Dessa forma, é possível garantir uma aprendizagem mais significativa e promover sujeitos que vão fazer mudanças na sociedade. Agora iremos falar sobre os 5 eixos que estruturam o trabalho docente. O ponto central aqui é entender que a alfabetização e o letramento não são processos isolados, mas sim uma faceta de uma mesma aprendizagem. O primeiro eixo é a compreensão e a valorização da cultura escrita. É o momento de inserir o aluno no mundo social das letras, mostrando que a escrita serve para comunicar e registrar. Conectado a isso, temos a apropriação do sistema de escrita. Aqui o foco é técnico, entender o alfabeto e as correspondências entre som e letra. Agora chegamos na leitura e a produção de textos. No pré-letramento, ler não é apenas decodificar, é construir sentidos e interpretar. Já na produção, o aluno é desafiado a organizar ideias com intenção, aprendendo a planejar e revisar o que escreve, sempre respeitando as características e gênero textual. E por fim, o 5º eixo, o desenvolvimento da oralidade. A escola deve valorizar a fala que o aluno traz de casa, mas também ensinar a usar a linguagem oral em contextos formais, como debates, apresentações, criando uma ponte sólida com a mão escrita. Agora, o mais importante desse fascículo é compreender que esses eixos são interdependentes. O professor não ensina apenas um para começar o outro, eles acontecem simultaneamente da prática pedagógica. Assim garantimos um ensino de língua que seja de fato funcional e cidadão. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a progressão e a metodologia de ensino que são propostas no fascículo. Em primeiro lugar, é importante a gente entender que a aprendizagem da leitura e da escrita, ela não acontece de uma forma linear, de uma forma como se fosse um passo a passo engessado. Na verdade, ela acontece de forma progressiva e, ao mesmo tempo, com várias habilidades sendo desenvolvidas juntas e se influenciando. Pensando nisso, o fascículo organiza o ensino em 3 ações principais, que é introduzir, trabalhar e consolidar. Ou seja, primeiro o professor apresenta o conteúdo, ele tem que apresentar o conteúdo que vai ser trabalhado para a turma, para os alunos. Depois ele desenvolve atividades para aprofundar aquela temática que foi explicada. E por fim, ele garante que o aluno realmente aprendeu, Pensando nisso, o fascículo organiza o ensino em 3 dimensões, em 3 ações principais. Primeiro é introduzir, segundo é trabalhar e por último é consolidar. Ou seja, o professor primeiro apresenta o conteúdo que ele vai trabalhar para a turma, para os alunos. Depois ele desenvolve atividades para aprofundar o conhecimento sobre aquele conteúdo que ele explicou. E por fim ele garante que o aluno realmente aprendeu, seja aplicando avaliações ou através de feedbacks. Essa progressão é pensada para os 3 primeiros anos do ensino fundamental, mas não é algo rígido.
é mais um guia para que o professor possa adaptar, né, de acordo com a realidade de cada turma. Outro ponto central é a ideia de alfabetizar letrando. Não somente ensinar a leitura e a escrita como algo técnico, mas pensarmos, além disso, né, de como o estudante vai usar isso na vida real, de como ele vai usar isso relacionado aos contextos sociais. Por isso, o ensino valoriza o uso de textos reais, de diferentes gêneros textuais e situações do cotidiano, deixando a aprendizagem mais significativa, sem deixar de lado o ensino do sistema de escrita. Em resumo, a proposta é uma progressão flexível, né, com foco no desenvolvimento gradual dos alunos e uma metodologia equilibrada que conecta o aprendizado com a realidade deles. Vamos falar sobre a importância da leitura no processo de aprendizagem. Vamos também lembrar que a leitura ela não está só encontrada em tese, em artigo, em livros e também não só em histórias, mas também está colocada no nosso dia a dia, em outdoor, em placas de trânsito, em nomes de mercados, rua e bairro, entre outros. Para formar um bom leitor, é importante o desenvolvimento e o interesse para o gosto da leitura. Esse é um interesse que pode ser usado e sugerido não só pela família, mas também pelo colégio, pelos amigos e pelos parentes. Muitas vezes na escola, ele é iniciado por isso pelo professor, que o professor acaba tendo esse papel de extrema importância de conduzir esse gesto de leitura e transformar isso mais prazeroso. Além disso, a criança ela não precisa saber ler totalmente, ter um bom desenvolvimento na leitura, né? Para ter esse contato com a leitura. E também ela pode ouvir historinhas, folhear livros, folhear jornais, ou até mesmo, como eu falei antes, em placas, em nomes de rua, em nomes de bairros. O texto também ele fala, né, sobre algumas dessas habilidades importantes e como é importante a decodificação desse processo de aprender a leitura e começar a relacionar letras e sons e também ter o reconhecimento das palavras, que é uma que ajuda bastante na leitura mais rápida. E com o tempo, a criança vai desenvolvendo, né, fluentemente, ou seja, passar a ler com mais facilidade e compreensão. Então, conseguimos entender que a leitura ela consegue ser prazerosa e consegue também ser divertida de vários modos, mas a gente consegue trazer isso em nosso dia a dia de várias formas. O fascículo apresentado trata principalmente da produção de texto e da oralidade, destacando a importância dessas práticas pedagógicas no processo de aprendizagem. Ele enfatiza que a escrita precisa ter uma função social, ou seja, não deve ser feita apenas como exercício escolar, mas com um propósito real, direcionando ao leitor concreto. Isso ajuda o aluno a entender que ele está escrevendo com o objetivo do texto. Além disso, o material aborda a oralidade como espaço público, valorizando o desenvolvimento da fala e da escuta atenta. A ideia é preparar o aluno para as situações do cotidiano, como participar de debates, dar opiniões, ouvir diversos pontos de vista e se expressar com clareza em público.